7, 8, 9, 10. Gravando. Então, a nossa aula de hoje é sobre a estrutura social e a organização social, dentro da nossa disciplina de sociologia. Então, vamos compartilhar a apresentação e em cima da apresentação, vamos fazer a nossa aula de sociologia, organização e estrutura social. Então, a estrutura social, ela vai se dar dentro da própria organização social. No caso, a sociedade, ela se organiza através de uma organização que essa sociedade, ela é uma sociedade estruturada e bem organizada. Então, a sociedade, ela é estruturada em cima de uma organização. E, no caso, a estrutura e a organização social, ela vai se dar a partir dos seguintes critérios. Nesta aula, nós vamos ver a organização e a influência direta que sentimos, o que pensamos e como agimos na nossa sociedade. Então, dentro dessa formação e dessa contextualização do conhecimento que nós temos, então, nós vamos partir desse processo, repetindo novamente, mais uma vez, o que Max Weber fala. Todo indivíduo é influenciado e ele é também influenciador no meio que vive. Então, a sociologia werbiniana, ela parte desse princípio. E também a nossa estrutura e a organização social, ela parte do mesmo princípio do pensamento werbiniano, no caso, do pensamento de Max Weber. Então, ele coloca que os indivíduos, os indivíduos em sociedade, eles se estruturam a partir de grupos, e esses grupos, eles sempre estão influenciando um ao outro. Então, os elementos básicos nessa construção da estrutura social é o que nós vamos ver a partir de agora. Então, a primeira estrutura é o status. O que seria o status? Seria a personalidade individual de cada um. Então, a organização, a estrutura da sociedade, ela parte do individual para o coletivo. Então, esse status, essa forma de vida individual, ela vai tendo contato com outros indivíduos, e esses demais indivíduos vão se ampliando e vão se conectando como se fossem em teia, em rede. Então, essa comunicação em rede ou em teia, esse indivíduo vai, então, se modificar e modificar os demais membros. Então, o status ele vai ser nomeado a partir do pensamento, que é a cultura, quais são os valores, as crenças, os conhecimentos e a linguagem do determinado grupo social. No caso, cada sociedade, ela vai se estruturar a partir de um status que vai levar em consideração todos esses fatores. No caso, ele vai levar em consideração a cultura, os valores, as crenças, os conhecimentos de cada grupo ou de cada sociedade. Então, os papéis sociais, são atitudes, no caso, de réplicas ao status, no caso, aquelas esperadas, previstas pelos outros. No caso, os papéis sociais, eles vão se agir a partir das atitudes individuais ou de réplicas dentro de um determinado grupo. O conjunto de status social, ele vai se dar da seguinte forma. O primeiro conjunto
de Estado, ela vai partir da família. A família é o primeiro grupo social que os indivíduos têm contato e vão aprender a se organizar e viver em sociedade. Então, a primeira sociedade que nós vivemos é a nossa família. A nossa família, ela é a primeira estrutura, ou no caso, a primeira instituição social que vai nos orientar como viver em sociedade e viver em grupo. Posteriormente, nós vamos ter a escola. A escola é a segunda instituição dentro desse conjunto de status social que vai orientar e levar aos indivíduos conhecimento, e esse conhecimento deverá então, ser aplicado em vivência em sociedade. Então, a segunda instituição que vai orientar e vai comandar o indivíduo em sociedade, como um indivíduo organizado, é a escola. O papel da escola, depois da família, é o papel mais principal, no caso dos grupos sociais, é o principal, porque ele, além da manutenção dos valores constituídos dentro da família, a escola vai ensinar esse indivíduo a viver em sociedade, também vai ensinar o que é cidadania e como viver em cidadania. Outro grupo ou no caso, outra instituição que vai zelar também por esse papel é a instituição religiosa, no caso, a igreja. A igreja é o terceiro conjunto, a terceira base do status que vai levar o indivíduo a também aprender a viver em sociedade e também a temer algumas ações e também aprender a viver em sociedade. Posteriormente, já na vida adulta, o trabalho será outra instituição que irá ensinar mais um pouquinho, influenciar e também ser influenciado pela vivência desse indivíduo. Quando esse indivíduo chega no mercado de trabalho, esse indivíduo já tem uma carga de conhecimento e de vivência já bem grande, já bem adquirida, e esse indivíduo vai levar toda a sua experiência também para esse trabalho, então ele vai começar também a influenciar os demais membros do seu meio, e também ser influenciado pelos demais membros que compõem ali o local de trabalho. As redes de status, no caso da estrutura social, a estrutura de grupos que vai levar, então, a uma estrutura organizacional, é quando os indivíduos vão aprender a viver em comunidade. O indivíduo vivendo em comunidade, seja ela nativa ou não, os indivíduos vão sempre levar em consideração a partir dessa organização e dessa estruturação social. E a estrutura de categoria vão ser a partir dos momentos que nós vamos aprender a viver em grupos, e esses grupos eles vão ser divididos em categorias, no caso, a infantil, os adolescentes, a vida adulta, e no caso aí do exemplo da imagem, já é quando os indivíduos já estão na melhor idade, que no caso já acima, no caso são os nossos velhinhos, os nossos idosos. A estrutura
de estratificação. No caso, seria essa estrutura, nessa divisão, o que é homem, o que é mulher. Então, a estrutura de estratificação seria essa roupagem que nós temos sobre essa divisão do que é o homem e do que é mulher, e como que esse homem e como que essa mulher deve se portar dentro de uma sociedade. E, no caso, a estrutura de estratificação vai conduzir qual é o papel de cada membro na sociedade. E aí, essa imagem é um pouco absurda, que como vemos o papel do machismo, dessa questão que nós temos hoje na nossa sociedade, que é conduzido justamente essa questão, essa divisão, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher. O homem tem que ser esse cara com libido acima do normal, não se preocupando com a privacidade da mulher, essa divisão que a mulher deve utilizar apenas rosa, usar vestido e assim por diante. E o homem tem que usar cor azul e todas aquelas baboseiras que nós já sabemos que é constituído na organização da nossa sociedade. Então, a questão seria a organização, é a necessidade atrelada ao poder. No caso, você consegue imaginar outro tipo de estrutura social que controle a sociedade sem a utilização do poder e da autoridade? No caso, eu sempre venho falando nas nossas aulas de sociologia sobre a questão da estrutura do poder, como que esse homem em sociedade, ou o intuito sempre do homem em sociedade é sempre buscar o poder, no caso, estar sempre buscando a dominação do outro, ou, no caso, dominando o grupo social. Por isso que Maquiavel tanto defende a ideia que o homem é um ser animal e ele faz de tudo para chegar ao poder. Então, hoje, vamos encerrar aqui a nossa aula. A nossa aula hoje é bem breve, ela não é muito extensa, por esse motivo. Então, já estamos finalizando a nossa aula aqui sobre estrutura e a organização social.